Bom, pessoal, boa tarde. Esperando vocês entrarem aí para essa live. Hoje nós vamos fazer uma live sobre termoquímica. Vamos estudar uma parte da termodinâmica chamada termoquímica. E eu quero aproveitar para lembrar que nesse dia de hoje, onde todo o Brasil celebra aí as festas juninas, dia de São João, véspera de São João. Então vamos falar de calor hoje, calor trocado a pressão constante, que é na química chamado de entalpia. Então, aproveitando essa época de festejos juninos, a aula de termoquímica hoje acho que veio bem a calhar, né? Eu quero avisar para vocês que essa é uma aula conceitual, então hoje vou dar os conceitos. Vou falar da primeira lei de termodinâmica rapidamente aqui para vocês, as formas de transferência de energia, pelo menos as mais comuns, né? O calor e o trabalho. Mas a termoquímica ela não vai se deter nessa parte mais termodinâmica da coisa. Essa parte normalmente fica no ensino médio, né? Fica sob incumbência dos nossos colegas de física, são eles que desenvolvem essa parte da termodinâmica. Numa graduação em Química, nos cursos de licenciatura e bacharelado, nas disciplinas de Físico-Química, aí sim, nós químicos desenvolvemos o tópico da termodinâmica, antes de entrarmos na termoquímica, mas como essa é uma aula de conteúdo para o Enem, ela vai ser uma aula direcionada para os conceitos introdutórios que a termoquímica usa. É fundamental que o aluno que vai fazer o exame do Enem tenha algumas coisas claras na sua mente. Em primeiro lugar, todas as provas do Enem teve questões de termoquímica. Então isso faz com que a gente chegue a uma conclusão tanto quanto óbvia, né? Para os elaboradores do Enem, para o INEP, termoquímica é um conteúdo que o aluno do ensino médio não pode deixar de ter aprendido. E, via de regra, o que é que eles exploram? Sejam nas provas regulares, sejam nas provas de segunda aplicação, né? Para os que são privados de liberdade, né? Nós encontramos questões envolvendo muito lei de Hess. Nos últimos 5 anos, eu acho que em 2 ou 3 oportunidades nós encontramos lei de Hess. Nós encontramos recentemente questões envolvendo cálculo com energia de ligação. Algumas questões de termoquímica relacionam quantidade de calor com quantidade de substância, então é um pouco de estequiometria junto com termoquímica, mas é fundamental que o estudante ele tenha os conceitos que a gente vai apresentar na aula de hoje bastante bem definidos, bem seguros na sua mente. A gente vai notar durante a aula de hoje, conceitual, que eu vou, na termoquímica, quando eu começar a escrever uma equação termoquímica, apresentar os estados físicos das substâncias nas equações. Para a termoquímica, os estados físicos são importantes nas equações. Acho que até por um reflexo involuntário, eu sempre escrevo as equações com os estados físicos, só quando eu não lembro ou quando realmente não é necessário. Mas o estudante não precisa desse formalismo, exceto em termoquímica. Em termoquímica, você precisa se preocupar com o estado físico de substâncias. Em termoquímica, você precisa estar lembrado daquele conceito que nós temos na química de alotropia. O conceito de alotropia que também é bastante explorado nos exames do Enem, mas na termoquímica ele vai fazer diferença. Isso porque o conceito primordial da termoquímica, que é o conceito de entalpia, ele demanda que você observe o estado físico das substâncias. Então eu quero dar uma parte introdutória aqui e espero que vocês, mesmo os que não vão acompanhar a live, depois possam ver essa aula no canal do YouTube. Vocês podem se inscrever no canal. O canal é Química com o Professor Sandro Dutra. Todas as aulas de estequiometria estão lá. Todo o curso de estequiometria, todo um curso de radioatividade e toda uma aula direcionada para o Enem relacionado à atomística. Eu, quando dei as aulas de atomística, eu avisei que o exame do Enem não está muito, pelo menos não demonstra explorar a parte de distribuição eletrônica, de números quânticos, então você não vai encontrar aula sobre isso no nosso canal. Então eu espero que vocês possam aproveitar essa aula. Eu quero que vocês procurem
ter em mente o seguinte, são alguns conceitos importantes, né? É importante que nós tenhamos em mente que há uma lei chamada primeira lei da termodinâmica que eu preciso apresentar para vocês aqui. Primeira lei da termodinâmica. Apesar de nós, na termoquímica, não nos determos muito a ela, nós precisamos enunciá-la, porque calor e trabalho fazem parte do conceito de entalpia. Então eu preciso fazer essa conexão com vocês. Então a primeira lei da termodinâmica nos diz o seguinte, certo? Calor e trabalho são duas formas de transferência de energia. Na verdade, quando você pega qualquer livro de física ou de fisicoquímica para olhar os conceitos de energia, nós encontramos que os conceitos de calor e de trabalho estão intimamente relacionados o conceito de trabalho está relacionado ao conceito de energia. Na verdade, como é que o conceito de energia é dado na maioria dos livros, né? Energia é aquilo capaz de realizar trabalho, né? Mas só que há outras formas de transferência de energia. E calor é uma dessas formas. Só que calor é uma forma de transferência de energia que está relacionado a variações de temperatura. Então, existe uma lei anterior à primeira lei, que é chamada de lei zero, que é aquela que intuitivamente a gente conhece. Se você pega uma caneca de café, colocou o café quente sobre a mesa, a tendência é que a caneca com café esfrie, porque a energia vai fluir daquele corpo de maior temperatura para a superfície da mesa que tem menor temperatura. E essa fluidez, ao ponto de que no passado calor era entendido como alguma coisa fluida, um calórico, era assim que eles pensavam ainda bem no princípio, vai acabar acontecendo para que haja o equilíbrio térmico. De tal forma que aquele corpo de maior temperatura vai diminuir a temperatura e aquele corpo de menor temperatura vai aumentar a temperatura até que haja um equilíbrio térmico. Via de regra, essa transferência de energia em que há variação de temperatura nós chamamos de calor. A transferência de energia também pode envolver aquela força que se opõe ao movimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa ou uma cadeira e eu tento deslocá-la de um ponto A para um ponto B, energia minha é transferida para que eu possa fazer com que essa cadeira ou essa mesa se desloque. Então, essa transferência de energia que age contra uma força contrária, porque vocês todos sabem por experiência própria que quando nós empurramos uma mesa ou uma cadeira, existe uma resistência a esse movimento. Então, para que eu possa fazer com que esse movimento se realize, eu estou transferindo energia na forma de trabalho. Eu preciso, então, enunciar para vocês isso da seguinte maneira. Energia, em um sistema isolado, que é um sistema isolado, né? É um sistema que não transfere nem energia, nem matéria para as vizinhanças. E energia em um sistema isolado se conserva. Isso é a primeira lei da termodinâmica enunciada sem muito rigor técnico, mas eu acho que ela é válida nesse momento. Então, se temos um sistema isolado, na verdade, como a energia se conserva, qualquer variação na energia que venha a acontecer é porque ela foi transferida ou sob forma de calor, ou sob forma de trabalho, ou como os dois. Essa é a razão pela qual, quando a energia varia, e essa energia, vou chamar de energia interna, quando há uma variação de energia interna, via de regra a gente representa energia interna pela letra U, mas há colegas, principalmente no ensino médio, que representam com a letra E e um subscrito aqui de int, da palavra interna. Não importa como você vai encontrar isso nos livros, em outras videoaulas ou nos seus professores respectivos. Mas eu vou usar a letra U
é uma simbologia consagrada e eu gosto dela. Então, quando eu tenho uma variação de energia interna em um sistema, isso acontece com energia sendo transferida na forma de calor, ou na forma de trabalho, ou na forma dos dois. Uma outra coisa em relação à simbologia. No ensino médio, é prática comum dos colegas ou representarem trabalho por essa letra grega, que é chamada de tal, que pode tanto ser representado assim ou assim, mas também é comum usar a letra W para representar trabalho, tendo em visto que a palavra em inglês para trabalho começa com W, né? A palavra work. Então, nós temos aqui a maneira clássica de representar a primeira lei da termodinâmica. O que é que essa expressão está nos dizendo? Qualquer variação de energia própria das moléculas de um sistema, se a energia varia, é porque parte dessa energia foi transferida ou sob a forma de calor, quando há mudança de temperatura, ou na forma de trabalho. Há dois tipos de trabalho que nós normalmente consideramos em termodinâmica. O trabalho de expansão, que é o mais comum e é o adotado na termoquímica, e o trabalho de não expansão. Via de regra, você que tem algum embasamento na química, sabe que trabalho elétrico, por exemplo, o trabalho elétrico de uma pilha é um trabalho de não expansão. Então, existem formas diferentes de trabalho, mas para nós vamos adotar o trabalho como sendo a expressão clássica da expansão, quando há variação de volume. E aí, como nós não vamos nos deter nisso, eu não vou gastar nosso tempo, a termoquímica não trabalha muito isso, mas vocês todos devem estar lembrados que a expressão clássica que relaciona calor com temperatura é a clássica expressão Q igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. Essa é a clássica expressão do cálculo do calor, né? E a clássica expressão para o trabalho de expansão, é dado pelo produto pressão, variação de volume. Volto a repetir, eu não estou aqui levando em conta determinados formalismos matemáticos que a termodinâmica exige para apresentar essas duas expressões. Eu quero me deter em outra coisa. Eu queria que vocês atentassem que variações de energia em um sistema, de energia interna de um sistema, elas acontecem quando esse sistema transfere energia sob forma de calor e trabalho, ou sob forma só de calor, ou sob forma só de trabalho. Por exemplo, uma transformação em que não há variação de volume, quando isso aqui é zero, nós podemos, por exemplo, dizer que a variação de energia interna deve-se somente à transferência de calor. E assim sucessivamente. A termodinâmica trabalha cada uma das situações específicas que demandam o entendimento dessa expressão. Bom, mas como eu já falei na introdução, eu não vou me deter a isso. Essa é uma aula de termoquímica. A termoquímica, então, ela é uma sub-área da termodinâmica, nós poderíamos dizer assim, porque ela vai lidar com uma situação bastante específica, que é aquela que está relacionada às transformações químicas, principalmente as reações. E aí eu queria, nesse ponto, tendo apresentado a expressão clássica da primeira lei da termodinâmica, eu quero apagar isso aqui, tá? E nos deter a um conceito fundamental da termoquímica. Esse sim, eu vou precisar fazer um diagramazinho e um desenho para que nós venhamos a entender bem detalhadamente, que é o clássico conceito de entalpia. Veja, de uma maneira bem objetiva, entalpia é calor, certo? Tendo em vista que nós podemos ter variações de energia sob forma de calor, quando a transformação acontece com volume constante ou quando a transformação acontece com a pressão constante. Tendo em vista que a maioria das reações químicas elas acontecem à atmosfera, na pressão atmosférica, na pressão constante,
O calor que está em nosso interesse aqui, que nós chamaremos de entalpia, é o calor que é trocado à pressão constante. Então, a química tem uma simbologia para isso, a termodinâmica juntamente com a química. A gente representa isso como ΔTH. E a simbologia termodinâmica para isso é uma letra Q com um subscrito P. Essa letrinha P que aparece aqui é para dizer para você, estudante, que estamos tratando de calor medido a pressão constante. Esse é o objeto da termoquímica, desse calor que nós chamamos de entalpia. Certo? Então, a gente quando fala assim, liberou calor, está implícito nisso, a não ser que a questão seja um pouco mais detalhada. Isso não acontece no exame do Enem, mas provas, por exemplo, do exames de escolas militares como o ITA e o IME, costumam ser mais formalmente detalhadas nesse ponto, mas não é o propósito dessa aula aqui. Talvez, em uma outra oportunidade, nós venhamos a fazer uma aula com uma diferenciação mais específica entre energia interna, calor a pressão constante, calor a volume constante e assim sucessivamente. Mas não é o propósito desse ponto. Eu quero lidar com isso aqui. Então, como é que nós vamos definir a entalpia de uma maneira bem simples de entender? Então, considere, por exemplo, que esse meu desenho aqui, imagine que ele é um bom desenho, que ele é um desenho simétrico, ele talvez não seja o melhor que vocês já viram, mas vai ser o nosso. Imagine que isso aqui é um recipiente, e esse recipiente ele é provido de um êmbolo, semelhante a um êmbolo de uma seringa. Sabe quando você tem uma seringa, que ela tem um êmbolo que você tanto pode puxar quanto você pode comprimir? Então, considere que isso aqui é um recipiente provido de um êmbolo. E considere mais ainda que temos aqui um gás, que eu vou representar por alguns pontinhos. E esse gás aqui, vamos admitir que ele é um gás nobre, um gás monoatômico. Imagine o gás hélio, está aqui dentro desse recipiente. Veja, se fosse o gás oxigênio, aí eu teria que detalhar um pouco mais aqui os nossos conceitos. Mas o que eu explicar para o gás hélio, nós estenderemos para qualquer um gás aqui, porque estamos suprimindo alguns formalismos matemáticos da termodinâmica, certo? Uma molécula diatômica, ela vai ter um certo tipo de energia interna que não é exatamente o mesmo cálculo para um gás monoatômico, como representado aqui. Mas para nossas aproximações de hoje, vamos considerar que o que eu explicar aqui você pode aplicar indistintamente. Então temos aqui um gás. Esse gás, como ele é um estado gasoso, né, ele move-se aleatória e incessantemente. E suas moléculas, né, elas colidem contra as paredes de um recipiente. Elas estão batendo aqui, né, e colidem umas contra as outras. E nós temos aqui, eu espero que a ilustração seja útil, um gás. Como eu estou considerando um gás monoatômico, essa consideração é importante porque nós vamos considerar aqui, em termos de energia para esse gás, apenas a energia cinética para ele, certo? Nós vamos desprezar aqui movimentos rotacionais. Como ele é monatômico, nós não estamos considerando movimentos vibracionais. Por exemplo, o N2 e o O2 teríamos movimentos vibracionais. Movimentos translacionais nós vamos desconsiderar todos. Então nós podemos dizer que a energia própria dessas moléculas aqui, ela depende da temperatura. É a energia cinética média delas e ela depende da temperatura. Essa energia própria, que depende da temperatura, eu chamarei de energia interna. Irei representar essa energia interna, o inicial, que está relacionado à energia cinética média dessas moléculas. Esse gás está a uma temperatura T1, as moléculas estão se movendo e isso faz com que haja energia cinética média. Essa energia cinética média,
ela tem uma expressão matemática da termodinâmica para isso, mas que eu não vou abordar aqui nessa aula, certo? O que é que eu quero que vocês entendam? Considere que nesse sistema provido de um êmbolo, lembre-se, isso aqui é um êmbolo. Eu vou aquecer esse sistema. Então eu vou transferir energia sob forma de calor para esse sistema. E aí, quando eu aquecer esse sistema, considere que, imagine que isso aqui, que eu estou desenhando, vamos imaginar que isso aqui é um bico de Bunsen. Eu estou transferindo energia sob forma de calor para esse sistema. Estou aquecendo o sistema. Veja, pessoal, na hora que eu forneço energia para esse sistema, estou transferindo ela na forma de calor, é intuitivo. Nós sabemos que essas moléculas vão se mover mais rapidamente. Porque na hora que eu altero a temperatura, a energia cinética média dessas moléculas vai aumentar. E aí, como essas moléculas vão se mover mais rápido, duas situações poderiam ser levadas em consideração aqui. Primeiro, se esse êmbolo estiver preso, ou seja, se ele não puder se deslocar, à medida que eu aqueço, as moléculas movem-se mais rapidamente, então isso aumentaria a pressão. É o que acontece quando nós fazemos o cozimento de um alimento numa panela de pressão. A panela de pressão só não estoura porque ela tem uma válvula que permite sair vapor. Porque se não houvesse uma válvula, à medida que você está aquecendo, seja qual for o conteúdo da panela de pressão, se houver vapor ou algum líquido lá que vaporizou, vai começar a aumentar a pressão interna e ela acabaria se rompendo. Por isso que ela precisa de uma válvula. Isso aconteceria aumento da pressão se o êmbolo estivesse preso. Mas o conceito que eu quero trazer para vocês aqui é o de calor trocado a pressão constante. Então, se eu quero que essa pressão não se altere, na hora que eu estou transferindo energia sob forma de calor, duas coisas poderão acontecer e acontecerão nesse caso. Eu quero que nessa minha transformação a pressão ela permaneça constante. Por quê? Porque estamos trazendo um conceito que é aplicado à química, né, ao conceito de entalpia, que é calor trocado a pressão constante. Então eu estou impondo uma condição. A pressão não vai mudar. Então, veja, quando eu estiver transferindo energia sob forma de calor, o que é que nós iremos observar, né? Considere que meu desenho que eu vou fazer é simétrico. Faça para mim essa bondade de considerar que meu desenho é simétrico, viu, pessoal? E nós vamos ter a seguinte situação. Se eu quero que a pressão permaneça constante, então essas moléculas que agora estão se movimentando mais rapidamente, uma maior frequência das colisões, elas tendem a empurrar o êmbolo. Se o êmbolo não se deslocar, a pressão aumenta. Mas como eu quero que a pressão permaneça constante, eu vou fazer o êmbolo se deslocar. Vamos considerar que esse êmbolo se deslocou até aqui em cima. Enquanto eu estava fornecendo calor, moléculas mudaram a sua energia cinética média. Então as moléculas elas se movem mais rapidamente, elas estão a uma outra temperatura. Eu posso então concluir que como essas moléculas agora estão mais rápidas, porque a temperatura é maior, isso vai ter uma outra energia interna que eu vou chamar de energia interna final.
Bom, perceba que pelo fato de termos observado uma variação de temperatura, eu acho que está bom, está simétrico, nós temos uma variação de energia interna. Então, aquele calor que eu estou transferindo para cá, a energia transferida na forma de calor, está sendo responsável por uma variação de energia interna, ΔU. Porque existe uma energia interna final, uma energia interna inicial. Então, variação de energia interna está sendo promovida. Mas, também há uma outra forma de energia envolvida na transformação. Qual é a outra forma de energia envolvida na transformação? Como a pressão ela permanece constante, perceba que parte da energia que eu forneci na forma de calor, calor que está sendo trocado, promove variação na energia interna das moléculas, mas também promove essa variação de volume de um recipiente. E aí, lembrem-se, né, o trabalho, ele é a pressão constante, ele é dado pelo produto pressão, isso é demonstrável, viu? Essa expressão aqui, inclusive não é nem tão demorada, mas também não é o propósito disso. Essa é a diferença de um curso de termoquímica para o termodinâmica. A termodinâmica, ela demonstra essas expressões anteriormente, isso aqui é demonstrável, de uma maneira que não é nem tão trabalhosa, mas eu não vou me deter nisso, mas o fato é que há uma certa quantidade de energia na forma de trabalho. O trabalho aqui vem com um sinal negativo, porque quando eu estou transferindo energia para fazer com que haja, por exemplo, se eu quiser deslocar a cadeira, eu estou com uma cadeira aqui, vocês não estão vendo na gravação, mas eu estou com uma cadeira aqui na minha frente. Se eu quisesse deslocar a cadeira, eu estou transferindo energia minha para a cadeira, mas há uma força oposta, né, que se opõe a essa transferência de energia. Então, eu, como estou cedendo energia para realizar o trabalho, a gente põe um sinal de menos para caracterizar isso. Nesse sentido, tanto o calor quanto o trabalho, quando acompanhados de um sinal negativo, significa que a energia está fluindo, saindo de alguma situação para outra. Quando eu estou dando energia para a vizinhança, aquilo que está dando a energia vai receber um sinal positivo. Essa é a razão pela qual, quando energia, né, está com um sinal negativo, seja energia na forma de calor, seja energia na forma de trabalho, seja energia interna, quando está com sinal negativo, nós dizemos que o sistema está liberando energia, cedendo energia. Mas quando a energia está com sinal positivo, seja energia na forma de variação da energia interna, na forma de calor, na forma de trabalho, nós dizemos que o sistema está absorvendo energia. Então, parte do calor que eu estou cedendo para esse sistema está fazendo com que haja variação de energia interna, mas também está fazendo com que haja aqui trabalho, P, delta, V. Variação de volume. Notem que essa não é uma expressão diferente da primeira lei da termodinâmica. Lembre-se que se eu passasse essa expressão para lá, ela passaria com sinal negativo, mas eu teria que ΔU seria Q menos o trabalho. E lembre-se que o sinal de mais ou de menos vai depender se eu estou cedendo, se eu estou absorvendo, ou se eu estou realizando o trabalho, ou se o trabalho está sendo realizado pelo sistema. Essa manipulação das expressões aqui, elas são o que menos importa. Bom, a termodinâmica, eu estou usando uma linguagem aqui que está sacrificando alguns tratamentos matemáticos, mas eu acho que é possível aqui para essa aula de ensino médio, né? A termodinâmica define essa quantidade de calor, a pressão constante, como sendo uma coisa chamada entalpia. Por definição, entalpia
é simplesmente U mais PV. Veja que isso aparece aqui, tendo em vista que eu estou usando aqui uma variação, aqui também tem uma variação. Na verdade, como calor e trabalho não são funções de estado, a gente não costuma colocar delta para cá, nem delta para o trabalho, uma diferencial matemática para eles, tá? Mas, vamos lá. Isso aqui é o que nós vamos chamar de entalpia. O que é que, resumindo isso, o que é que realmente importa na sua cabeça agora? Vamos fechar esse ciclo dos conceitos. Quando você estiver estudando termoquímica e uma transformação diz assim, a variação de entalpia do sistema é 252 kJ, mais 252 kJ. Lá naquele conteúdo que nós chamamos de entalpia, naquele 252 kJ, naquele número está incluído a fração correspondente à variação de energia própria das moléculas e uma fração correspondente a qualquer trabalho que as moléculas possam ter realizado sobre o sistema ou que o sistema possa ter realizado sobre elas. Então, na hora que a gente diz que uma reação libera calor e esse calor liberado foi um ΔH menos 286 kJ, vai ser um dos primeiros exemplos que eu vou usar aqui, que é a reação de síntese da água. Nós estamos, então, dizendo que naquela quantidade de calor, uma parte foi usada para mudar a energia própria das moléculas, a energia interna, e uma parte também foi usada para realizar trabalho. Ou o trabalho foi realizado sobre aquele sistema que tem a reação química. Essa é a grande virtude da entalpia. Então, os químicos usam essa simbologia. E esse H, ele vai ser o símbolo que nós utilizaremos quando nos referirmos a calor trocado a pressão constante. Certo? Então, essa é a parte da definição. Eu seria desonesto com vocês se eu não passasse por isso, mas eu tenho que reconhecer que para um curso de Enem, para uma aula para o Enem, essa parte não é a parte que realmente tem que ficar na sua cabeça. É legal que você tenha visto isso, esses conceitos, porque seria também desconfortável se eu fosse um aluno olhando essa aula, simplesmente o professor chegar e dizer assim, ó, calor agora é entalpia, vamos embora. Não, isso não é legal. Você sabe que há um sentido em chamar calor de entalpia. É calor trocado a pressão constante. Por que a pressão constante? Porque as reações químicas, via de regra, acontecem em sistemas abertos a pressão constante. Tendo passado por isso, vou sair da frente para vocês darem uma olhada aí no quadro, né, na definição. Eu agora sim vou para algumas situações muito importantes, né? Em primeiro lugar, agora que nós temos a entalpia como conceito constituído, né? Bom, a entalpia, ela não conseguimos medir entalpias absolutas para as substâncias. O que nós sempre conseguimos medir são variações de entalpia. Então, considere a seguinte situação aqui. Vamos definir isso como equações termoquímicas. Vamos lá. Considere que eu tenho uma reação A mais B. A mais B são duas substâncias que têm energias próprias, energia interna própria, energia por causa do movimento das moléculas, da vibração das moléculas, da rotação das moléculas, elas têm um conteúdo energético próprio. E eu quero medir a energia da transformação A mais B, dando C mais D. Só que, lembra que eu falei que energia pode ser transferida na forma de calor e de trabalho? Para a termoquímica, estamos preocupados com a energia transferida na forma de calor à pressão constante. Então, como é que nós fazemos isso?
químico faz isso da seguinte maneira. Ele vai medir a entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes nós iremos representar por H índice R. Então, cada substância tem a sua entalpia. Essas entalpias normalmente são entalpias de formação. Esse é exatamente o tópico da nossa próxima aula, definir calor de formação e calor de combustão. E aí, conhecendo a entalpia dessas substâncias, veja, isso é uma transformação química. À medida que o tempo vai passando, essas substâncias vão deixando de existir e essas vão se formando. O que é que o químico faz para saber qual foi a energia envolvida na transformação? Ele não vai medindo a energia à medida que a reação vai acontecendo. Ele conhece o conteúdo energético dos reagentes. Depois que a reação termina, ele vai determinar o conteúdo energético dos produtos, que nós chamaremos de entalpia dos produtos. A entalpia dos produtos eu vou chamar de H índice P. Bom, para que essas substâncias tenham se transformado nessa, vai ser preciso, em algumas situações, ajudar as substâncias. Às vezes elas não têm energia suficiente para poder se transformar em produtos, mas tem determinadas reações que elas têm tanta energia própria armazenada que depois que a reação inicia, elas vão fornecer energia sob forma de calor. Então há momentos em que eu preciso ajudar os reagentes, há momentos que os reagentes nem precisam de ajuda em termos energéticos, eles, na verdade, além dos produtos, eles liberam energia sob a forma de calor. E aí, como é que nós representamos isso? Como é que uma reação pode absorver energia na forma de calor para virar os produtos? Ou como é que uma reação libera energia na forma de calor juntamente com os produtos? Isso recebe um nome na termoquímica. As reações que absorvem energia na forma de calor para poder se transformar os produtos são chamadas de reações endotérmicas. Veja, a palavra térmica aqui, porque lembre-se que calor é aquela forma de transferência de energia que está relacionada com variação de temperatura. Então, de calor, de energia, de temperatura. Do jeito que a minha equação está aqui, ela ainda não está pronta para que ela ganhe os conceitos que eu quero trazer para vocês. Eu quero primeiro que vocês entendam que essas moléculas têm um conteúdo energético, essas moléculas também têm um conteúdo energético. Para essas substâncias se transformarem nessas, eu vou precisar de duas situações. Ou eu dou uma ajuda, ou elas liberam energia. E aí como é que a gente faz isso? Eu vou apagar isso aqui, tá claro esse modelo, porque eu já não vou mais escrever com esses nomes todos, eu já vou usar essa simbologia agora, tá? Então vamos à obra. Primeira situação, conceito importantíssimo. O que seria uma reação que nós chamamos de endotérmica? Uma reação endotérmica é aquela em que os reagentes eles não têm energia suficiente, energia própria, que possa fazer com que a reação gere produtos sem auxílio externo. Então, eu preciso dar uma quantidade adicional de energia sob forma de calor para esses reagentes, para que, agora sim, eles se transformem nos produtos. Observem, né? Eu tenho aqui, então, a entalpia dos reagentes, eu tenho aqui, então, a entalpia dos produtos. Lembre-se que eu falei isso hoje, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, né? Na verdade, todo o conteúdo energético que eu tenho antes aqui tem que ser igual depois. A gente, quando diz assim, está perdendo energia. Não, na verdade, a energia está sendo transferida para algum canto. Nesse caso,
para que tenhamos conservação da energia, HR, a entalpia dos reagentes, mais o calor, vou chamar aqui de Q, ela vai ser, o conteúdo energético desse lado tem que ser exatamente igual ao conteúdo energético do outro. Bom, eu quero chegar numa expressão aqui com essa definição. Qual é a expressão? Eu quero fazer com que vocês vejam uma expressão ΔH. Como todas as vezes que a gente representa a letra delta, né, isso indica quantidade final, quantidade inicial, né, entalpia final, entalpia inicial. Aqui quem é a entalpia final? É a entalpia do produto. Quem é a entalpia inicial? A entalpia do reagente. Se eu levar a entalpia do reagente para o lado direito da igualdade, eu vou ficar com HP menos HR igual ao calor. Veja que o calor está com um sinal positivo. HP menos HR é ΔH, e com isso nós podemos chegar à nossa primeira representação importante. Quando uma reação é endotérmica, uma reação endotérmica é aquela que absorve calor, tranquilo, absorve calor. E aí, quando uma reação absorve calor, nós temos um ΔH positivo. Vou dar um exemplo aqui de uma reação dessa para vocês. Simples, né? Uma reação, por exemplo, como N2 gasoso mais O2 gasoso mais 90 kJ, dando 2NO gasoso. Como é que eu leio isso, né? Essas substâncias, elas não têm energia própria suficiente para conseguir virar óxido nítrico. Elas só conseguem virar óxido nítrico se eu der essa quantidade adicional aqui na forma de calor. Essa reação está absorvendo energia na forma de calor. E aí, essa é uma maneira de representar a reação endotérmica, mas eu também poderia dizer que o ΔH dessa reação é mais 90 kJ. Veja que o sinal de mais ele é preservado. Uma reação endotérmica é facilmente reconhecida porque o ΔH dela vai ser positivo. Agora, para nós concluirmos essa parte de conceitos, que seria uma reação exotérmica. Assim como eu falei no início, uma reação será exotérmica desde que aconteça o seguinte. Nesse caso, os reagentes têm muita energia própria armazenada. Então, o conteúdo energético deles, a entalpia dos reagentes, é maior que a dos produtos. Então, como essa quantidade de energia é maior que a dos produtos, à medida que os produtos também se formam, energia vai ser liberada sob a forma de calor. Veja que numa reação isotérmica, o calor aparece do lado do produto. Veja que está com um sinal de mais aqui, porque ele está escrito na equação. Vocês vão ver que eu vou mostrar agora que quando na forma de ΔH, no ΔH o sinal é menos. Por que que no ΔH o sinal é menos? É fácil mostrar por quê. Se isso é a entalpia dos reagentes, e se isso é a entalpia dos produtos, lembre-se que todo o conteúdo energético do início, HR, tem que ser igual ao do fim. Mas qual é o conteúdo energético do fim? É a entalpia dos produtos mais o calor, que eu estou representando aqui por uma letrinha Q minúscula. Agora vamos organizar essa expressão para aparecer ΔH. Para aparecer ΔH, eu vou levar HR para o lado direito da igualdade, vai ficar HP menos HR, e vou trazer o calor para o lado esquerdo. E quando ele vier para o lado esquerdo, ele vai vir com o sinal de menos. Conclusão. HP menos HR é o calor com o sinal de menos. E aí o que é HP menos HR? É ΔH. Então, numa reação exotérmica, o ΔH, pessoal, ele vai estar acompanhado de um sinal de menos. Então, há duas maneiras de você reconhecer uma reação exotérmica. Vamos a um exemplo clássico e extremamente importante, né?
Lembra que a outra reação era N2 mais O2 dando NO. Aqui, quando eu pego hidrogênio gasoso mais O2 também gasoso, dando H2O líquido, vou equilibrar essa equação colocando um meio aqui do lado do oxigênio. Essa reação, além da água, é acompanhada de 286 kJ de energia sob forma de calor. Então, essa reação, além de formar água, as vizinhanças vão ser aquecidas, porque calor está sendo liberado. Veja que o calor está escrito do lado do produto com sinal de mais. Mas eu poderia também escrever a mesma equação, H2 mais 1 meio de O2, dando H2O. Só que ao invés de colocar o calor na equação, eu posso dizer que o ΔH é menos 286 kJ. Esses valores que eu coloquei são valores catalogados, tá? E essa reação é uma reação exotérmica, ΔH negativo. Essa é uma reação exotérmica. Isso aqui não é o ΔH, é o calor escrito na equação. Entendam o que eu quis dizer, né? Quando eu falo que não é o ΔH, é que não está escrito sob forma de ΔH. O valor é o mesmo, só que o sinal depende de como está escrito isso. É bom ter cuidado. Os exames do Enem não costumam muito fazer esse tipo de abordagem, querendo pegar o aluno distraído no conceito, não. Normalmente o Enem, ele informa ΔH das reações, você já sabe que negativo é exotérmica, positivo é endotérmica. Por aqui eu termino essa aula de hoje com esses dois conceitos. Primeiro com o conceito de entalpia, o que é uma reação endo, o que é uma reação exo. Essa aula vai ficar depois disponibilizada no meu canal do YouTube. Eu não preparei nenhum material, nem apostila para ela por enquanto, porque eu vou disponibilizar para vocês nos canais, nas salas do Google que vocês fazem parte. Todos quantos estiverem acompanhando essa aula e quiserem algum material adicional, solicita para mim pelo meu e-mail, sandroquimico@gmail.com. Depois que essa aula estiver no canal, você vai lá, se inscreve no canal, revisa o conteúdo. O canal é Química com o professor Sandro Dutra. Ela vai estar aí para vocês, acredito que já na quinta-feira, quando sofrer as edições. Um abraço para todos e bom São João para vocês. Até mais.